Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Wagner Gondim e no vídeo de hoje eu vou tratar com vocês sobre o denominado inquérito das fake news, procedimento investigatório instaurado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e que tem gerado as mais variadas repercussões no país, seja em função dos variados mandados de busca e apreensão que têm sido emitidos pelo Supremo Tribunal Federal, seja em função da prisão de algumas figuras polêmicas e que estariam supostamente envolvidas numa rede de propagação de fake news contra os membros da respectiva corte. Afinal, técnica e constitucionalmente, esse inquérito respeitou os limites constitucionais e legais? Esse é o objetivo do vídeo de hoje e que eu vou tentar trazer para vocês a partir de uma análise técnico-constitucional. Antes, só não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar aquele like e compartilhar o vídeo com os amigos e os seus familiares. Roda a vinheta, produção! Em primeiro lugar, é preciso saber que o inquérito representa um procedimento pré-processual, ou seja, se trata de um procedimento preliminar que tem como objetivo levantar não apenas informações, mas indícios mínimos que possam levar à responsabilização civil ou criminal de alguém pela prática de alguns atos contrários à legislação. De outro lado, as chamadas fake news, daí o nome inquérito das fake news, são, na verdade, notícias fraudulentas ou notícias inverídicas, mas que têm um aspecto de verdade. Ou seja, fake news não é apenas uma notícia fraudulenta ou uma notícia mentirosa. Fake news é, tecnicamente, uma notícia fraudulenta ou uma notícia mentirosa, mas que tem aparência de verdade. Essa, inclusive, é a grande característica da fake news e o grande problema no âmbito das democracias, porque a forma como ela é formalizada é que traz o seu perigo, já que ela aparenta ser uma verdade. Inclusive, eu estou deixando aqui para vocês na descrição do canal uma obra muito importante no Brasil sobre fake news e da qual, inclusive, eu tive o prazer de participar e escrever um dos capítulos. A obra foi organizada pelo professor Diogo Reis, que é aí uma sumidade na matéria a respeito de fake news, liberdade de expressão e limites atinentes ao chamado direito constitucional aqui no Brasil. Certo? Então, deem uma olhada depois no livro e principalmente no conceito técnico do que é a fake news. Dito isso, é importante esclarecer que o inquérito das fake news ele foi instaurado em março de 2019 pelo então presidente da Corte, do STF, o ministro Dias Toffoli, que de ofício, e vejam, a expressão de ofício significa simplesmente que ele, sem ter sido provocado por qualquer pessoa ou qualquer autoridade, decidiu pela instauração do inquérito sob o argumento de que a Corte, os membros da Corte e os familiares da Corte estavam sendo submetidos a uma rede de desinformação ou a uma rede organizada de fake news que estavam tentando atacar não apenas a honra dos ministros do STF, mas que também estavam colocando em risco a saúde e a vida dos membros da Corte e dos seus familiares. Esse inquérito foi instaurado em março de 2019 por meio de uma portaria, a portaria número 69 de 2019, e logo no primeiro ato de instauração do inquérito, o ministro Dias Toffoli nomeou o ministro Alexandre de Moraes como o ministro relator pelo processo. Tecnicamente e processualmente, a designação do ministro Alexandre de Moraes como relator, essa figura de relatoria, nada mais é do que o ministro que ficaria responsável pelo diligenciamento ou pelo andamento do processo. Embora o STF seja uma corte colegiada, a designação do relator é algo comum, já que um ministro precisa ficar responsável pelas diligências iniciais do processo. E esse foi o papel atribuído pelo ministro Dias Toffoli de forma discricionária. Ele escolheu o ministro Alexandre de Moraes e, consequentemente, nomeou para tal. Desde então, o inquérito vem sofrendo variadas discussões, tanto na mídia como no meio jurídico. Isso porque o ministro Alexandre de Moraes, o responsável pela relatoria do processo, adotou algumas decisões um tanto quanto polêmicas, para não dizer inconstitucionais. No ano de 2019, após a Cruzoé e o site antagonista divulgarem matérias jornalísticas que afirmavam que o então ministro Dias Toffoli possuía relações com engenheiros da Odebrecht, o ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão liminar
para impor que as notícias veiculadas fossem afastadas sob pena de multas altíssimas. Essa decisão, naquele momento, foi vista como uma espécie de censura à liberdade de expressão, pois ainda que as notícias de alguma forma atingissem a honra do então ministro Dias Toffoli, a liberdade de imprensa é um valor constitucional que precisa ser tutelado. Além do mais, não havia naquele momento indícios suficientes de que de fato as notícias divulgadas eram fruto ou originárias dessa chamada rede de desinformação que o STF vem tentando combater. De modo mais recente, o chamado inquérito das fake news assumiu um protagonismo ainda maior, especialmente pelo cumprimento de mais de 30 mandados de busca e apreensão e também de mandados de prisão efetivados contra os supostos responsáveis por essa rede de desinformação que tem colocado em risco não apenas a honra dos membros do Supremo Tribunal Federal, mas também a sua segurança e de seus familiares. Por entender que essas medidas adotadas pelo chamado inquérito das fake news são inconstitucionais, já que não se permitiria ao Supremo Tribunal Federal fazer o papel de acusador, o Partido Rede Sustentabilidade ajuizou o que nós chamamos no direito constitucional de arguição de descumprimento de preceito fundamental. De forma muito simples, essa ação tinha como objetivo declarar a inconstitucionalidade do inquérito das fake news e, consequentemente, a inconstitucionalidade de um artigo do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal que autoriza a instauração de inquérito pelo presidente do STF para apurar crimes ou fatos ocorridos nas dependências do tribunal ou relacionados a pessoas de cuja a competência do tribunal esteja relacionada. Então, a DPF ela foi discutida no âmbito do Supremo Tribunal Federal e, recentemente, ela foi julgada. A maior parte da corte, com exceção do ministro Marco Aurélio, decidiu pela constitucionalidade tanto do inquérito das fake news como a constitucionalidade da portaria que foi a responsável pela inauguração do inquérito e, consequentemente, pela interpretação conforme do artigo do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal que permite a instauração de inquérito. Dentre variados argumentos, o argumento que chamou mais atenção foi do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que a liberdade de expressão não pode ser utilizada como uma arma absoluta para discurso de ódio e para se propagar, como se vem propagando no espírito constitucional brasileiro, ameaças à própria ideia do regime democrático e dos princípios republicanos. De tudo isso fica o grande questionamento. Será que o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal é constitucional ou não? Mais uma vez, eu gostaria de fazer um alerta. Esse vídeo não pretende trazer uma verdade absoluta, muito pelo contrário. Estou tentando trazer a minha visão a respeito da temática para que, eventualmente, vocês possam acolhê-la ou discordar integralmente. Como eu sempre digo para os meus amigos e alunos, a conclusão tem que ser de vocês. O que eu posso fazer é indicar os caminhos possíveis. Numa análise estritamente técnica e constitucional do chamado inquérito das fake news, eu particularmente vejo alguns vícios extremamente gravosos. Todo e qualquer inquérito deve ser instaurado para apuração de fatos determinados. E o inquérito das fake news, quando inaugurado em 2019, ele não tinha fatos determinados. A portaria de instauração, inclusive, ela fala de modo muito genérico ataques promovidos contra a honra e a segurança dos membros do Supremo Tribunal Federal. Então nós estamos falando inicialmente de um inquérito que é extremamente genérico, de um inquérito que é extremamente vago e que dá um poder muito amplo para o Supremo Tribunal Federal investigar todo e qualquer ato que possa ser ou não lesivo ao Supremo Tribunal Federal. E isso já coloca o inquérito sob o ponto de vista técnico numa questão muito sensível, que é a ideia de apurar fatos determinados. Segundo e não menos importante, toda a fundamentação para a instauração desse inquérito está configurada num artigo do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Para quem não sabe, o Regimento Interno é uma espécie de lei orgânica ou de lei que organiza o funcionamento do próprio Supremo Tribunal Federal. Então é uma espécie de constituição, de direcionamento de como o Supremo Tribunal Federal vai agir. Esse regimento interno,
ele foi recepcionado pela nossa Constituição de 88, porque ele é anterior a ela, e ele assume o status de lei ordinária. Ou seja, ele tem força de lei. E por ter força de lei, ele está obrigatoriamente, né, abaixo da Constituição. Ele deve conformação à Constituição. Ele precisa estar em concordância com a Constituição. E aí, quando você analisa o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que dá a ele o poder de investigação, o poder de polícia, que atribui a ele o poder de investigação, a gente precisa fazer uma análise também a partir da Constituição. E quando se analisa a opção feita pela Constituição brasileira, a conclusão é muito simples. A Constituição outorga ao Ministério Público a função de exclusivo titular da ação penal e estabelece à Polícia Judiciária a função de investigação. Então, em regra, a função de investigação ela é distribuída ao Ministério Público, que tem a titularidade exclusiva da ação penal pública incondicionada, e estabelece que caberá à Polícia Judiciária, e aí a Polícia Civil em regra, a Polícia Federal, nos temas que são conexos à Polícia Federal, fazer as devidas investigações, cabendo ao Poder Judiciário o controle desses atos de investigação. Mas vejam, em nenhum momento a Constituição outorga ao Supremo Tribunal Federal, dentre as suas funções, que estão lá no artigo 102 da Constituição, a tarefa de ele mesmo direcionar e acusar. E aí eu sempre faço uma ressalva extremamente importante, que eu inclusive já falei com vocês em outros vídeos, o chamado princípio da separação de poderes. Não é razoável, não é saudável que numa democracia aquele que acusa é o mesmo que julga. E o que nós estamos vendo no âmbito do inquérito das fake news, ainda que a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão que representa o grau máximo do Ministério Público Federal no Brasil, esteja acompanhando o inquérito, ainda que a Procuradoria-Geral da República tenha posteriormente ratificado todos os atos que foram adotados, existe um vício de origem do inquérito das fake news. Existe um vício de criação do inquérito das fake news, que é justamente permitir que o órgão que vai julgar posteriormente eventual denúncia que seja ofertada pelo Ministério Público, né, é quem vai julgar de forma definitiva aqueles que foram investigados durante a fase do processo. Então veja, esse vício ele é extremamente gravoso e ele não pode ser tido como convalidado pelo fato de que nós estamos defendendo valores democráticos. É óbvio que a liberdade de expressão ela não pode ser tida como uma salvaguarda para a prática de discursos de ódio ou para a propagação de fake news como tem sido no Brasil. Mas nós temos que pensar em outras alternativas. Nós temos que conseguir contornar esses problemas de outras formas. Nós não podemos vilipendiar a Constituição para defender a Constituição. A Constituição precisa ser defendida nesse tocante do início ao fim. Então, se o Supremo Tribunal Federal quiser julgar tecnicamente aqueles que estão atacando a sua honorabilidade, que estão atacando e colocando em risco a sua segurança, o Supremo Tribunal Federal deve oficiar a Procuradoria-Geral da República para que ela, como titular da ação penal, requisite a instauração de inquérito, inclusive inquérito policial, né, inquérito penal, para investigar os crimes que estão sendo possivelmente efetivados e que no âmbito desta investigação, aí sim, o Supremo Tribunal Federal possa adotar essas medidas de busca e apreensão, de determinação de prisão e de tantas outras medidas que não apenas são possíveis, mas que são necessárias nesse contexto que nós estamos apresentando. Por fim, e não menos importante, é preciso deixar claro que eu não sou a favor, em hipótese alguma, de que a liberdade de expressão seja utilizada como uma forma de escudo absoluto para se difundir ou se propagar fake news. As fake news elas corroem o sistema. As fake news elas colocam em risco a própria ideia de democracia. E os discursos de ódio, eles não devem ser tolerados sob a roupagem de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, ou seja lá o que for. Mas o procedimento correto para se acabar com a onda de fake news não pode ser a criação autoritária e equivocada de um inquérito que não respeita na sua origem os limites constitucionais. Como eu disse, é importante saber que essa é uma visão muito particular minha, mas que a partir das questões que foram trazidas me parecem ser extremamente relevantes para a temática. Espero que o vídeo tenha sido claro
não conseguir, né, ser ainda mais breve, o tema é muito complexo, eu estou resumindo, né, o máximo possível, porque esse tema é um tema extremamente importante e que demandaria muitas horas para a gente conseguir exaurir. Né? A decisão do STF, repito, ela tem fundamento, ela foi extremamente fundamentada, os ministros conseguem discorrer o porquê eles continuam com as diligências e todos os outros procedimentos no âmbito do inquérito das fake news. Existe agora uma participação maior da Procuradoria-Geral da República, mas ainda assim, na minha visão extremamente simples sobre o tema, o inquérito das fake news ele tem um vício de origem que é insanável. O Supremo Tribunal Federal ele não pode iniciar ele mesmo investigações das quais posteriormente ele vai julgar. Até porque o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que na minha visão e de outros grandes nomes do Brasil, eu não sou um grande nome, mas de outros grandes nomes do Brasil, esse artigo 43 ele fala apenas que o STF tem a possibilidade de investigar fatos que ocorreram nas dependências do tribunal. Né? E é óbvio que a propagação das fake news elas não aconteceram nas dependências do tribunal. Ainda que haja um ambiente de proliferação que atinja todo o Brasil em função da era e dos meios digitais, inclusive esse foi um dos argumentos da maior parte dos ministros do STF, né? O regimento interno ele não tem adequação constitucional sob a ótica do princípio acusatório, que vai fazer uma diferença muito clara entre aquele que julga, entre aquele que acusa e aquele que participa do processo. Nós temos que separar as figuras. Como diria o grande Montesquieu, quando eu tenho nas mãos o poder de julgar, o poder de acusar e o poder de legislar, eu tenho uma tirania. E ele vai dizer, quem diria, até a virtude precisa de limites. Então é preciso que o poder limite o próprio poder. É por isso que o sistema de freios e contrapesos e que o princípio da separação de poderes existe, para garantir que as funções institucionais sejam cumpridas e que o ideal democrático seja garantido. Bom, é isso, não quero mais me alongar, espero que o vídeo tenha sido satisfatório, embora longo, e fico à disposição de vocês para eventuais dúvidas ou comentários para que a gente consiga aprofundar mais a temática. Grande abraço, é um prazer rever todos vocês, até breve.